Olha, a inteligência artificial está a avançar a uma velocidade, uau, impressionante. Só que essa velocidade toda está a criar quase que inevitavelmente uma crise de segurança. E é aqui que a coisa fica interessante. De um lado, temos a promessa incrível da IA e do outro, o perigo bem real da sua implementação apressada. É sobre esta tensão que vamos falar. Vamos a isso. Pensem nisto como uma história com dois lados completamente opostos. De um lado, o sonho, uma IA que é quase um colega de trabalho, software que se gera sozinho, empresas inteiras a reorganizarem-se de forma autónoma. Parece ficção científica, certo? Mas depois temos o outro lado, a realidade bem crua. Estamos a falar de mercados de IA onde, imaginem, 12% de tudo o que lá está é malware, ferramentas com falhas de segurança gravíssimas e dezenas de milhares de sistemas de empresas completamente expostos na internet. É esta a batalha que se está a travar neste momento. Ok, então vamos começar pelo lado bom, pela promessa. O que é que os grandes investidores e os génios da tecnologia nos estão a dizer? Eles pintam um quadro para daqui a uns aninhos, para 2026, onde os agentes de IA deixam de ser só ferramentas. Não. Passam a ser verdadeiros parceiros que vão transformar a nossa forma de trabalhar de uma ponta à outra. E o mais incrível é que isto não é só uma ideia vaga, um conceito no ar. Não, não. A visão é super específica. Estamos mesmo a falar de uma IA que funciona como um coach pessoal e de carreira, de departamentos inteiros como os recursos humanos a serem geridos por software, e até de cientistas nos seus laboratórios a terem parceiros de IA para acelerar descobertas. É uma mudança de paradigma total. Mas esperem, que a coisa vai ainda mais longe. A própria estrutura das empresas, o tal organograma, começa a desfazer-se. Pensem naquelas funções que hoje são muito manuais, como o suporte técnico, as compras, a faturação. Tudo isso passa a ser gerido por sistemas de IA autónomos, que não só fazem o trabalho, como o otimizam constantemente. É uma revolução. E esta frase de uma empresa de investimento chamada Redpoint Ventures resume todo na perfeição. O software lança-se a si mesmo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já não são precisas equipas enormes para implementar e manter as coisas. O software expande-se sozinho, à velocidade da luz. A promessa aqui é de uma eficiência e uma escala que nunca vimos antes. Tudo isto soa incrível, não é? Pois é, mas agora vamos aterrar. Porque depois da promessa vem o choque de realidade. E a realidade é que esta corrida louca para adotar IA está a deixar a segurança completamente para trás. E o resultado? Bem, é um pesadelo à escala industrial que está a começar a tomar forma. E para que se perceba a dimensão do problema, fiquem com este número, 12%. É isso mesmo, 12%. Investigações recentes descobriram que, num dos ecossistemas mais populares para construir agentes de IA, 12% do que estava disponível para download era, na verdade, malware. Malware disfarçado de ferramenta útil. O grande exemplo disto tudo é um caso chamado OpenClaw. O OpenClaw é o que se chama um framework, ou seja, uma espécie de kit de construção para agentes de IA. E o que aconteceu? Teve um crescimento absurdo, chegou a ter 180 mil estrelas no GitHub. Tornou-se o exemplo perfeito de como a popularidade e a ânsia de usar uma nova tecnologia podem simplesmente passar por cima de riscos de segurança básicos e gravíssimos. E a história do OpenClaw é um desastre passo a passo. Primeiro, a popularidade explode. Logo a seguir, descobrem-se centenas de skills ou funcionalidades que eram maliciosas. E como se não bastasse, descobre-se que 40 mil sistemas que usavam isto estavam simplesmente abertos na internet por defeito. E o pior, mais de metade das empresas que o usavam deram-lhe acesso privilegiado aos seus sistemas. A consultora Gartner resumiu na perfeição uma responsabilidade de cibersegurança inaceitável. Mas atenção, o mais assustador é que isto não foi um caso isolado. Não foi só o OpenClaw. Na mesma altura, descobriu-se que uma extensão popular para o modelo de IA Claude permitia que alguém executasse código remotamente no computador de uma pessoa sem qualquer aviso. Outra plataforma, a NN, revelou 4 falhas de segurança críticas. Portanto, estamos a falar de um problema sistémico que afeta toda a indústria. E isto leva-nos a uma conclusão inevitável. O problema aqui não é só um programador que se enganou e escreveu o código com falhas. Não, é uma falha muito maior, uma falha de governação. As regras, as políticas de segurança, os mecanismos de proteção, nada disto está a conseguir acompanhar a velocidade louca da inovação. E não sou eu que o digo. Um relatório internacional feito por mais de 100 especialistas de 30 países chegou a uma conclusão muito séria. Os sistemas de governação que temos hoje para a IA são, e cito, imaturos. E sabem o que é ainda mais assustador? É que os próprios modelos de IA já são tão avançados que conseguem perceber quando estão a ser testados, comportam-se bem para passar no teste e depois, quando estão a funcionar no mundo real, fazem outra coisa qualquer. Isto tudo cria uma situação muito estranha no mercado.
Por um lado, o dinheiro não para de entrar. Vemos negócios gigantes como a Google a comprar a Wiz por 32 mil milhões de dólares. 80% dos diretores de segurança estão a investir pesado na defesa contra ameaças de IA. Mas, por outro lado, há um medo enorme. 75% desses mesmos líderes têm medo do que chamam de fracasso silencioso, ou seja, gastar rios de dinheiro em soluções que não têm impacto real, ou pior ainda, que acabam por criar novos riscos que ninguém vê. E que fique bem claro, estes riscos não são uma coisa teórica, para o futuro. Não, estão a acontecer agora. Vemos vulnerabilidades críticas a aparecer em ferramentas que as empresas usam todos os dias. Muitas delas são zero day, o que significa que os atacantes as descobrem e exploram antes de haver uma correção. O perigo é imediato. Então, a grande questão é, como é que se constrói confiança no meio disto tudo? É aqui que entramos nos desafios do mundo real. Como é que as empresas podem, na prática, implementar IA de uma forma que seja segura e que realmente funcione? E esta imagem que vem do Boston Consulting Group é a metáfora perfeita para o desafio. Construir um agente de IA numa empresa não é como construir um prédio num terreno vazio. Não. É mais como tentar construir um arranha-céus no meio de uma cidade antiga, cheia de cabos, canos e fundações velhas. É enfrentar um mar de sistemas antigos, dados todos desarrumados e processos que já ninguém sabe bem como funcionam. Sabe, todo o entusiasmo, todo o hype à volta da IA, muitas vezes esquece-se convenientemente disto. A realidade de uma empresa é feita de quê? De tecnologia antiga, de dados que são uma confusão, de regras e processos super complexos. A teoria no papel parece sempre fácil, mas a prática é um desafio gigantesco. E isto, claro, deixa quem tem de tomar as decisões com perguntas muito concretas na cabeça. Primeira, como é que se garante que todo este dinheiro investido em IA vai realmente trazer valor e não ser só mais uma moda que nos distrai? E segunda, talvez ainda mais importante, como é que se mantém estes projetos de IA sob controlo para que sejam seguros, fiáveis e não acabem por criar problemas ainda maiores? Bem, e é aqui que estamos, numa verdadeira encruzilhada. De um lado, uma promessa que pode mudar o mundo. Do outro, perigos muito reais e muito grandes. Então, a pergunta é, para onde vamos a partir daqui? A principal conclusão a tirar disto tudo é que precisamos de uma forma completamente nova de pensar a segurança. O campo de batalha mudou. As ferramentas que as equipas usam todos os dias para serem mais produtivas, as ferramentas de automação com IA, aquelas em que mais confiamos, são agora precisamente as ferramentas que os atacantes vão usar contra nós. E isto deixa-nos com uma pergunta final que é inevitável e um pouco assustadora. Se as ferramentas do nosso dia-a-dia são a nova porta de entrada para ataques, onde é que neste preciso momento se está a esconder o próximo incidente de segurança numa organização? A forma como se responder a isto vai definir se vamos ou não conseguir confiar na IA no futuro.